Olá, sejam bem-vindas ao canal Saúde Feminina. E hoje a gente vai falar sobre a relação entre glúten, tá, e lactose no tratamento natural do mioma, da endometriose e da adenomiose. O que esses alimentos têm a ver, o que eles interferem, tá, nessas doenças e por que interferem tanto, né? O que acontece no corpo ali para que seja interferido tanto nessas doenças, tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Quero trazer aqui um conteúdo, uma palavra de saúde para que você possa estar aí fazendo o seu tratamento natural dessas doenças, ou até mesmo para perda de peso, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos ao canal Saúde Feminina. Já chega deixando o like aqui, por favorzinho, tá? Para a gente crescer esse canal ainda mais, crescer muito esse canal, chegar esse conteúdo para pessoas que realmente precisam, né? De verdade. Então vai ser muito bom. E desde já, muito obrigada por você curtir, por você comentar, por você estar aqui comigo, tá bom? Muito obrigada mesmo, de verdade. E sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre o glúten, a lactose. Então, que acontece ali? Por que o leite, né, em si, a lactose, ele interfere tanto ali no crescimento do mioma, promove o crescimento do mioma e até interfere também nos sintomas da endometriose e da adenomiose. Tá? Então, o que acontece? Primeiro, porque leite e derivados, né, ele tem um hormônio ali chamado IGF-1. IGF-1 que influencia o crescimento semelhante à insulina. Insulina, que a gente sabe no nosso corpo, insulina demais acaba inflamando o nosso corpo. E o leite, né, a lactose, acaba aumentando também esse hormônio semelhante à insulina no nosso corpo, tá? Então favorece também esse hormônio ali, o crescimento desse hormônio no nosso corpo. Por isso, ele vai fazer com que o mioma cresça ainda mais, com que a endometriose aumente os focos, a adenomiose também, tá? Aumente também os focos dela, exatamente porque essa insulina vai ser aumentada no nosso corpo, a inflamação, tá? A inflamação no nosso corpo. Tá? Outra coisa também, por quê? Porque quando o produtor de leite, ele está produzindo leite ali, ele não escolhe a vaca que vai tirar, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, a vaca que já está prenha, ela também ainda está dando leite. E essa vaca prenha, ela produz muito hormônio, né? É igual a gente quando está grávida, não está produzindo muito hormônio ali. Então, uma vaca também, quando está prenha, ela está produzindo muito hormônio. E principalmente o leite nessa fase, ele está também muito hormônio, tá? E acaba interferindo também ali nos nossos hormônios femininos, principalmente da mulher ali em si, tá? Em relação a iogurte, por exemplo, ele já foi fermentado, então pode perder um pouco dessa lactose, tá? Mas mesmo assim, se você sente sensibilidade a algum desses alimentos, é melhor não comer nenhum, né? Tá? Mas se você for consumir, prefira sempre o iogurte fermentado, 100% ali natural, tá bom? E que seja também na fase folicular do seu ciclo, que é aquela primeira fase, sabe? A primeira fase depois da menstruação. Você consumir mais nessa fase, tanto um iogurte, por exemplo, se você gosta muito, ou até mesmo um queijo, e evitar de consumir esses alimentos na fase lútea, tá? Na fase lútea do seu ciclo, para não inflamar tanto e você ter uma menstruação muito mais elevada, tá? Então, prefira nessa fase, tá? A fase lútea. O queijo também, se você for escolher, escolha um queijo mais maturado, mais amarelinho, que passa por uma fermentação. Tá? Então, procure queijos maturados, que passa por uma fermentação, que ele seja bem mais amarelinho, porque não vai te dar tanta sensibilidade, assim, quando você comer, se você sente algum sintoma, como diarreia, né, como inchaço abdominal, como gases, né, como dores de cabeça também. Então, se você, né, for comer algum desses alimentos que eu falei, iogurte ou queijo, preferir esses, tá? Seja naturais, fermentados ali, ou então o queijo bem mais amarelinho,
tá? Para não interferir tanto ali. Já perder um pouco dessa lactose, tá? E aí não tem tanto essa lactose, tá? Mas realmente prestar atenção se você não pode, né? Ir reduzindo a quantidade desses alimentos que você consome ali durante o dia a dia, tá bom? E também, por isso, não é recomendado o uso de whey, tá? Durante o tratamento para quem tem mioma, para quem tem endometriose ou adenomiose. Não é recomendado o uso de whey, que favorece o crescimento do mioma. Já vi muitas pacientes minhas dizer que quando estava tomando whey, se sentiu de um jeito. Depois que parou de tomar whey, percebeu que se sentiu de outro jeito, os sintomas melhorou mais, se sentiu bem mais leve, tá? Parece que estava fluindo realmente o tratamento ali. Então, realmente, o whey tem uma grande interferência. Se for tomar whey, se você faz musculação e quer tomar mais proteína, super recomendo. Então, seja uma proteína vegetal ou até mesmo colágeno, que vai ser também muito bom e vai te ajudar no tratamento. Principalmente se você sentir muitas dores articuladas, né, provavelmente por causa da queda da progesterona desse hormônio, você vai sentir muitas dores musculares. Então, no joelho, na lombar, no ombro, né, várias mulheres que são mais acima de 40 anos já têm esses sintomas, tá? De dores articulares. Então, o colágeno é excelentíssimo, vai ajudar tanto nessas dores quanto você está consumindo mais proteína, tá? Então, recomendado que seja colágeno ou proteína vegetal, tá bom? E em relação ao glúten, o que que acontece ali? O glúten, ele foi muito transformado e cada vez mais está sendo transformado para produzir mais trigo, né, para as pessoas hoje em dia, é uma quantidade muito maior. Então, ele está passando por uma grande transformação. E aí, um glúten que antigamente era 26 cromossomos, hoje está em 46. E aí, o nosso intestino, ele sente essa sensibilidade, principalmente quando ele já é sensível, quando você já tem sintomas como, por exemplo, eu citei aqui, né, de azia, por exemplo, se você sente gastrite, se você tem intestino preso ou intestino solto demais, ou se você tem diarreia, diarreia mesmo, intestino solto, intestino preso, né? A diarreia, gases, estufamento, barriga grande, né? Parecendo que está grávida. Se você tem dor de cabeça constantemente, isso são sintomas de que o glúten ele não está sendo digerido corretamente ali no seu intestino, ele está inflamando o seu intestino. E o que que acontece? Como ele está agora bastante transformado, né, vamos dizer assim, ele está muito mais forte, ele chega na parede do seu intestino, nas mucosas do seu intestino, e ele cola e ele fica ali colado. Isso vai inflamando, inflamando, inflamando o seu intestino, e essas mucosas, a nossa parede de proteção, ela vai se desgastando e o nosso intestino vai cada vez ficando mais fraco. E aí mais propício às bactérias ruins entrar diretamente para a corrente sanguínea, inflamar seu corpo, tá? Ter alguma ali interferência. Por isso que muitas pessoas hoje têm muita desbiose intestinal, muita permeabilidade intestinal, muitas doenças de pele, exatamente por causa disso. Tá? Então, o glúten ele foi modificado bastante. Então, eu costumo dizer assim, que não é o alimento que é o errado, é exatamente as modificações que hoje está tendo tanto, que acaba prejudicando esse alimento que antes não fazia mal para a gente. Né? Lembra, a gente consumia leite, a gente consumia farinha de trigo, não tinha nenhum problema. Hoje, cada vez mais o homem está modificando as coisas, mais a gente vai tendo essas doenças, essa sensibilidade, entende? Então, o alimento não é o culpado, é realmente essa transformação tanta, né, que hoje vai estar havendo em tudo, no mundo, nas coisas, que acaba interferindo ali, tá? E a gente tendo mais essas doenças, cada vez mais, tendo ali um ambiente para crescer doenças, tá? E vai inflamando o organismo, o intestino. E a gente sabe que o nosso intestino é a porta de entrada para várias doenças. Quando ele está inflamado, a gente tem propensão de ter muito mais doenças, porque ele não está tendo ali a sua, não está protegendo o nosso corpo. Eu espero que eu tenha trazido aqui uma clareza para vocês, um entendimento sobre realmente por que, que o
o glúten, né, porque que a lactose, o leite e os derivados acaba causando, né, esses sintomas no seu intestino, acaba interferindo ali no desenvolvimento dessas doenças, no crescimento do mioma no corpo da mulher. Então, eu espero que eu tenha trazido aqui clareza para vocês, entendimento realmente, para que vocês possam entender realmente o que, que acontece no corpo de vocês, que acaba favorecendo esse crescimento, tá bom? E esse desenvolvimento dessas doenças, essa inflamação. Então, é como eu falei aqui para vocês, se você não tem jeito, né? Você está ali no começo de reduzir esses alimentos da sua alimentação, o glúten, a lactose. Então, assim, vai reduzindo aos poucos, tá? Consome uma vez só ao dia, e aí depois vai reduzindo aos poucos esses alimentos da sua alimentação, tanto o glúten como o leite, e ver como é que você vai se sentindo. Você vai se sentindo bem melhor, bem mais leve, tá? Então, presta atenção no que você está sentindo, vai reduzindo aos poucos, consome sempre na fase folicular do ciclo e na fase luct, tenta reduzir o máximo. Durante a menstruação também, tenta reduzir o máximo esses alimentos, para que eles não interfiram ali nos seus sintomas, nos seus resultados, tá bom? Então, lembrando que temos aqui o nosso e-book, tá, de receitas saudáveis, sem glúten, sem lactose, exatamente para você, tá? Que sente sensibilidade com esses alimentos, para você que está fazendo o tratamento natural dessas doenças, miomas, adenomiose e endometriose, tá bom? Então, adquira o seu e-book, tá? E tenha mais opções de você, mesmo assim, estar consumindo esses alimentos, né? O pão, o bolo, sem que eles te façam mal. Para você que gosta desses alimentos bastante, não sabe o que fazer sem esses alimentos, sem consumir esses alimentos, né? O que comer. Então, é exatamente para você esse e-book, tá bom? Então, é isso, tá? Eu espero que eu tenha trazido clareza aqui para vocês e sejam muito bem-vindos ao canal Saúde Feminina. Não esquece de deixar seu like, tá? E toda semana a gente tem uma palavra de saúde, um conteúdo de saúde aqui para você que você possa estar mudando sua alimentação.